Glória a Jesus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, a partir do verso 24. 6, a partir do verso 24. Glória a Deus. O Senhor vai falar nessa noite conosco. Quero saudar os irmãos que estão nos assistindo pela internet. Pegou a mão do Senhor, mostrar sobre sua vida, sobre sua casa, sua família. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Vai falar o meu coração, vai falar o coração dos meus amados irmãos que estão aqui na igreja e falará contigo também. Em nome do Senhor Jesus. Os irmãos encontraram? Amém? Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, verso 24 em diante. Nós vamos fazer uma maratonazinha, mas vai ser bênção de Deus. O Senhor vai falar conosco nessa noite. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensar uvas?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, amanhã comeremos o meu. Então, cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte, eu disse a ela que era a vez de comermos seu filho, mas ela o havia escondido. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes, como estava sobre os muros. O povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros. Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém cortar minha cabeça. Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenha-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do Senhor que vem atrás dele. Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei disse: essa desgraça vem do Senhor. Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Capítulo 7. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã por volta dessa hora, a porta de Samaria, tanto uma medida de farinha quanto 2 medidas de cevada serão vendidos por 1 peça de prata. O oficial cujo braço do rei estava apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Ou seja, duvidou, né? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos árabes, né? Para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer,
eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou reis hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às mediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram na outra tenda e pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas à porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento do arameu e não vimos e nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu expliquei a vocês que os arameus planejaram, como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando, com certeza eles sairão e entrarão e pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um dos seus conselheiros respondeu: manda alguns homens apanharem 5 cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda a multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra, seus cavalos, o rei enviou atrás do exército arameu, ordenando os condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás. Enquanto fugiam, os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o campamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. Ora, o rei havia posto um oficial cujo braço tinha apoiado como encarregado à porta da cidade, mas quando o povo saiu, atropelou-o junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado o homem de Deus, perguntado: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente o que aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Irmãos, todos nós vamos para cá e me abençoe. Por favor. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra que foi lida, essa porção que foi lida da tua palavra. Fala ao meu coração, fala aos corações dos meus irmãos que estão aqui no templo, e fala também, Senhor, ao coração dos irmãos que estão assistindo através da internet. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, oferecendo essa melhor salva de palmas. Glória a Deus, podendo sentar-se. Glória a Jesus. Irmãos, foi uma leitura um pouquinho extensa, mas não há nada demais quando se trata da palavra de Deus.
Se nós encerrássemos a palavra por aqui, Deus já teria falado aos nossos corações. Mas eu quero fazer uma dissertação desse texto, dessa história na qual nós acabamos de ler, porque ela sai de um capítulo e entra no outro capítulo, ela vai dando continuidade. O rei Ben-Hadad, rei da Síria, ele montou um cerco em volta de Samaria. Por que eles faziam isso? Para enfraquecer a cidade, para que as pessoas começassem a passar necessidade dentro da cidade. O exército era poderoso, o exército era maior, e eles estavam cercados, eles estavam sitiados ali, e o rei estava andando por cima do muro da cidade. Talvez não tenha sido a primeira vez, mas fiscalizando como estavam os muros da cidade, estava forte, para resistir o ataque que viria sobre Samaria. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Israel vivia uma época em que o povo, uma hora estavam adorando a Deus, outra hora eles estavam adorando outros deuses, uma hora eles estavam adorando o Senhor, outra hora eles estavam dedicando suas vidas a outros deuses estranhos, fazendo coisas que desagradavam ao Deus de Israel. Chegou uma situação tão grave, porque eles não podiam sair da cidade, senão seriam mortos, estavam todos cercados dentro da cidade. Chegou uma situação tão grave que uma cabeça de jumento, irmãos, o que se aproveita para se comer uma cabeça de jumento? Uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata. Tamanho era a aflição e a fome dentro de Samaria, a luta que o povo estava passando. Na época, este rei, que a Bíblia aqui não fala, era o rei Jorão. E Jorão estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e então o Senhor os entregou na mão dos inimigos. E o povo todo estava pagando esse preço, por causa da desobediência do rei, por causa da desobediência do povo, que cabia ao rei também. Não só os sacerdotes que se corrompiam, mas o rei, quando se corrompia, o povo se corrompia junto. E chegou uma situação tão grave que uma xícara, irmãos, uma caneca com cocô de pombo estava valendo 5 peças de prata e estava sendo vendido e comercializado para que as pessoas pudessem comer. E para piorar a situação, agora o rei Jorão está andando em cima do muro da cidade, caminhando, talvez fiscalizando o muro, mas o muro estava resistente o suficiente para aguentar aquele ataque. Por enquanto estava só um cerco. Quando uma mulher lhe pede socorro, e o rei responde com uma resposta intrigante: como eu posso lhe socorrer? Eu não tenho como lhe socorrer. Não tem comida em Israel mais, e não tinha mesmo. A coisa estava feia. Não tinha comida em Samaria. O negócio estava muito difícil. Eu falei: não tenho como, o que eu posso fazer por você? De repente ele tenha falado até assim: não estou podendo fazer nem por mim. E aí, mas ele perguntou: o que houve? E a mulher contou: olha, eu fiz um trato com a minha vizinha. E olha que trato. Nós vamos cozinhar o seu filho, vamos cozinhar o meu filho hoje, e amanhã a gente cozinha o seu filho. Irmãos, imagina a situação de calamidade, de fome, de miséria, eu não gosto de usar essa palavra, a situação de desgraça que se abateu sobre Samaria, a ponto de uma mãe cozinhar o seu próprio filho para comer, e dividir com a vizinha. E a questão agora chega até o rei, porque chegou a hora agora de cozinhar o filho da vizinha. Porque um filho já tinha sido cozinhado, e já tinha sido devorado, tamanho era fome. Eles já tinham comido o filho da vizinha, já tinha sido devorado. Houve ali um canibalismo, literalmente falando. Houve um canibalismo. E na hora de devorar o filho da vizinha, a vizinha pega e esconde o seu filho. Pensa que situação tremenda que o povo de Samaria estava passando. E quando o rei ouve essa notícia, ele rasga suas vestes. Irmãos, quando o rei rasgava as vestes, é porque ele estava muito irado, porque ele estava muito triste. Ou em alguns momentos em sinal de humilhação.
mas o rei não rasgava suas vestes à toa. E eles viram que quando o rei Jorão, ele rasga suas vestes, furiosamente, ele rasga suas vestes, por baixo tinha roupa de saco, tinha ali uma centelhazinha de humilhação, e ele fez um juramento que ele não poderia cumprir. Estava lá o profeta Eliseu, na casa dele, junto com as autoridades da cidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, um homem de Deus, vou abrir um parênteses aqui, o profeta Eliseu estava sentado junto com as autoridades da cidade, não sendo influenciado pelas autoridades, mas influenciando as autoridades. Por isso que eu estou abrindo esse parênteses aqui. Os verdadeiros homens de Deus, um pastor, um líder, uma liderança, um profeta chamado por Deus, ele influencia o político, mas ele não se torna político. Não sou contra o crente ser político. Acho até que as igrejas devem preparar irmãos da igreja para entrar na política, para fazer a diferença, para ser honestos lá, fazendo a diferença. Mas um pastor, quando ele abandona o púlpito para ser influenciado, para deixar de ser influenciador, para ser influenciado, porque já perdeu o chamado de Deus na minha vida há muito tempo, ou nunca foi chamado por Deus, impuseram a mão na cabeça dele precipitadamente. Eu não consigo acreditar em pastor político. Para mim, no crente político eu acredito, no cristão, servo de Deus, fazendo a diferença eu acredito. Pastor político, ou é uma coisa ou é outra. Eliseu, profeta, estava ali junto com as autoridades da cidade, influenciando, não sendo influenciado. A grosso modo, o pastor, ele influencia. O pastor, ele bota o dedo na cara do político. Deus não levantou pastor para tomar dedo na cara, para se tornar político, para ser cobrado pelo povo no meio da rua, por coisas que de repente não estão no alcance dele. Deus chama pastores, Deus chama líderes, Deus chama profeta como Eliseu aqui, para influenciar, mas não para ser influenciado. E era isso que ele estava fazendo lá, junto com as autoridades, influenciando, dando a opinião dele. Faz assim, faz assado, se errou aqui, se errou ali. Né? Tem um pastor no Brasil aí, né, que influencia demais os políticos, eu acho legal. É como se fosse o profeta Eliseu. Ele influencia. Ele é bem influente. Mas eu não consigo. Talvez seja um problema só meu, mas eu não consigo acreditar em pastor político. Ou é chamado por Deus para ser pastor, ou é chamado por Deus até mesmo para ser político, como sacerdócio. E estava lá Eliseu sentado influenciando os políticos, só abri esse parênteses, estava lá Eliseu influenciando os políticos, dando as opiniões dele, conversando, tocando a ideia, quando de repente Deus revela para ele, ó, lá vem o mensageiro do rei. Imagina, o rei fez um juramento em cima do muro, jurou pelo Senhor, que no outro dia a cabeça de Eliseu não ia passar pro pescoço, ele ia cortar a cabeça de Eliseu fora, ficou bravo com o profeta do Senhor. Porque profeta naquela época não é igual nos dias de hoje. Profetas naquela época, nos dias de hoje, você recebe no exercício do dom da profecia, porque o último profeta foi João Batista no ministério profético, mas no ministério da profecia. Os profetas de hoje só entregam a bênção. Eu só penso, olha, eis que tem visto suas aflições. Mas o profeta naquela época era diferente. O profeta falava, olha, no ano que vem, tu vai estar aqui com o filho no braço. Você estava. Não vai chover. Não chovia. Ou seja, o profeta do Senhor, ele falava, ele era a boca de Deus dessa terra, e o que ele falava realmente acontecia. O que ele falava realmente acontecia. Hoje você vê revelamento para lá, revelamento para cá, é só bênção, né? Tem contemplado suas tristezas. Ele estava conversando ontem até sobre isso. Você não vê profeta nenhum botando ninguém na parede falando, se conserta, se arrepende. Eu sou de uma época, irmãos, que levantava-se irmãos
irmãos, no exercício do dom profético, e mandava até meio pastor descer do púlpito, que estava pregando, pegava o microfone, pregar, desce e vai se consertar. Hoje não acontece mais isso. Hoje é só bênção para cá, bênção para lá, tem visto suas lágrimas, tem contemplado as suas lutas, as suas tristezas, e por aí vai. Mas não é sobre isso, né? A gente continua. Mas o rei ficou furioso, porque pela palavra de Eliseu, aquilo tudo estava acontecendo. E pela palavra do homem de Deus, ele vira e lança um novo decreto. Ele fala, olha, amanhã. E ele fala, é amanhã, essa hora. Vai ter comida sobrando na porta de Samaria. Por um ciclo de prata, vou comprar comida à vontade. Vai ter comida ali. Irmãos, ou você crê naquilo que Deus te prometeu e toma posse, ou você vai passar a vida toda buscando confirmação. Ou você acredita e toma posse daquilo que Deus está te entregando. Eu tomo posse, né? Não, eu creio. Se Deus falou, amanhã vai acontecer. Mas o oficial do rei, na soberba dele ali, por ser um oficial, ainda que abrisse a janela do céu, ainda que tudo acontecesse, isso não vai. Não acredito nisso não. O rei falou, o profeta virou para ele e falou, olha, você vai até ver a comida, você vai até ver a bênção chegando, você vai ver a bênção acontecendo, você vai ver a galera prosperando, você vai ver a galera crescendo, mas você não vai participar da bênção. Quantos de nós, muitas vezes, Deus está derramando, Deus está falando conosco, Deus está prometendo algo, e a gente coloca dúvida em nossos corações. Às vezes nós duvidamos, às vezes a gente não duvida com os lábios, nós duvidamos em nossos corações. Ah não, deixa eu buscar uma confirmação ali. Cara, Deus prometeu uma bênção, você vai, nós não somos caçadores de bênçãos, as bênçãos é que nos alcançam, elas que nos procuram. Mas irmãos, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Veja a situação que o povo estava vivendo, eles estavam praticando canibalismo já, começando a praticar canibalismo por falta de alimentação, e agora o profeta reverte a situação, agora ele lança uma profecia, não profetiza, mas ele lança uma palavra, e a palavra do profeta é boca de Deus, é sentença de Deus, amanhã vai ter comida boa aqui, amanhã o negócio vai ficar bonito aqui, vai ser festa amanhã. O que duvidou, e aí as coisas foram acontecendo, o dia passou, o rei voltou. Eu creio que o rei, e essa eu posso conjecturar, diferentemente do seu oficial, eu creio que o rei tem acreditado que ele fez para cortar a persuasão de Eliseu, ele não cortou. Então, alguma coisa aconteceu, né? Ele foi lá para arrancar a cabeça do profeta Eliseu, não arrancou. Então, algum crédito perante o rei Eliseu tinha, com certeza, homem de Deus. Ele ouviu aquilo ali, o rei volta e a cabeça de Eliseu continua no mesmo lugar. Aquele juramento que ele fez de arrancar a cabeça de Eliseu, ele já não conseguiu cumprir. Então, tinha crédito, ele creu na palavra do profeta. Ele não deixa a cabecinha do profeta no lugar, não vou deixar ele com esse negócio não, vou voltar. Eu creio, eu acredito, vou voltar, vamos esperar até amanhã, né? Quem já passou fome tanto tempo, por que eu vou esperar mais 24 horas? Não é nada, né? Então a gente vai, vamos esperar, vamos lá. O rei volta ao castelo. E Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. No Antigo Testamento, por causa da lei de Deus, a lei que Deus deu a Moisés, os leprosos não poderiam conviver, não podiam conviver dentro da cidade juntamente com o povo. Os leprosos tinham que ficar para o lado de fora da cidade. A cidade era murada, o povo dentro, os leprosos para o lado de fora. E os leprosos também estavam na mesma pindaíba com o povo de dentro. Ele falou, se a gente entrar, eles matam a gente vai morrer de fome porque não tem nada lá dentro. A gente vai lá no acampamento lá dos árabes, lá, aqui da Arameu, que quer dizer árabes, né? No acampamento dos sírios. Se eles chegar lá e der comida pra gente, tá bonito assim. E se matar, a gente já tá morrendo mesmo. A gente não tem nada a perder, vamos lá. E os caras foram, chegaram lá.
Irmãos, encontraram aquele acampamento enorme, com ouro, prata, armas, comida, muita bebida, sabe, muita coisa. E aí eles pegaram, aqueles leprosos foram e cataram o ouro, pegaram tudo que podia, encheram bolsa, encheram sacola, encheram, sabe, o que podiam carregar e o que não podiam, correram lá, esconderam tudo, voltaram, comeram mais um bocado de ficar com a barriga estufada, e cataram mais ouro, cataram prata, cataram um monte de coisa, foram lá e esconderam de novo, e daqui a pouco eles pararam e falaram, gente, é muita coisa, a bênção é muito grande, e se a gente não voltar e contar para o povo que está sofrendo lá, ao amanhecer, Deus pode nos castigar, a gente não está agindo certo não, vamos lá contar a bênção para o povo, porque é dia de boas novas. E então os leprosos voltam, aqueles que não podiam conviver nem no meio da sociedade, agora fica imaginando, eles não podiam conviver nem no meio da cidade, voltam os leprosos para a cidade. Deus é lindo, irmãos. Aqueles leprosos voltam para a cidade e chegam na porta da cidade e falam, o rango está arrecado para usar, não meteram o pé, foram embora, deixaram o acampamento, deixaram armamento, deixaram roupa, deixaram tudo para trás. E saíram correndo, só sei que, eu não sei o que aconteceu não, mas está tudo lá para a gente pegar. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente quem vai trazer a notícia de uma bênção para você é alguém que você nem esperava que fosse. De repente quem vai trazer a notícia que Deus vai te abençoar, que Deus vai te conceder algo que Ele já te prometeu há algum tempo. Esteticamente você vai olhar assim e falar, poxa, mas é esse aqui que foi usado para me abençoar, é esse aqui. De repente eu vou criar só uma situação hipotética, você está desempregado há um tempão, desempregado pedindo a Deus prometeu um bom emprego. Deus prometeu um bom emprego, com um bom salário ainda. Mas você está esperando o Senhor e tal, aquele negócio. E de repente, não reduzindo ninguém, mas chega alguém que tem um cargo na empresa, que é um cargozinho assim, simples. Mas é usado por Deus, chega bem com você, ó, tem uma vaga lá na firma, você não quer lá não? Uma vaga de quê? A vaga é para ser encarregado. A pessoa nem é encarregada, mas a vaga é para ser encarregado. E aí a pessoa vai lá, chega lá, já pega logo a carteira, já assina, com um bom salário. Ou seja, a notícia às vezes chega por alguém que você vai olhar esteticamente, não vai dar o mínimo de crédito, nem de credibilidade. Qual a credibilidade que tinha aqueles leprosos? Mas eles chegaram lá, e ó, tá tudo abandonado, tem comida para geral, ó, tá tudo na bênção. E o que Deus faz? Faz com que a notícia chegue ao rei. E o rei cometeu a emboscada, mandou alguns homens com 2 carruagens, fazem questão de dizer que só tinha 4 cavalos. O restante deveria ter matado tudo para comer. Só tinha 4 cavalos em Samaria. O rei de Samaria manda, então, os homens ir para ver o que aconteceu. Se não tinha emboscada esperando por eles. E ficou com medo, escaldado. Às vezes quando a bênção chega, a gente fica até meio assim, né? A bênção é tão grande que a gente fica meio assim, será que é bênção mesmo? Mas desse tamanho todo, a gente fica meio assim e tal. Vou dar uma investigada para ver se é isso mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada para ver se é e tal. E nisso, quando os homens voltaram, ó, eles correram de um jeito, largaram arma, largaram roupa, largaram tudo para trás. E o que acontece no final, irmãos? A notícia chega ao povo da cidade. E o povo da cidade vai para o acampamento dos soldados sírios, que o rei Ben-Hadad tinha mandado para sitiar a cidade de Samaria. E eles foram, se deleitaram e comeram. Porém, aquele que duvidou, o rei ordenou que deixasse ele à porta da cidade. E a porta da cidade, no mínimo, não creio eu que o rei queria organizar alguma coisa ali para ir passando, né? Mas vamos de pouquinho, né? Para não ir todo mundo. O quê? O povo tudo com fome. Passou igual uma boiada, desculpa a expressão, passaram igual uma boiada e atropelaram ele.
Ele ficou sabendo que tinha comida em abundância, que tinha roupa em abundância, que tinha ouro em abundância, que tinha prata em abundância. A bênção veio abundantemente sobre a cidade, afetou a todos aqueles que creram. Segundo as Escrituras Sagradas, o único que não creu foi o único que não foi abençoado. Os leprosos tomaram banho de fora foram abençoados. Todo mundo foi abençoado, irmãos. O rei foi abençoado. Todos foram abençoados. O cerco sobre a cidade de Samaria acabou o cerco. Eles fugiram. E foi o Senhor que fez eles escutarem barulho de exércitos vindo com carruagens, com cavalos. Espantou eles, eles fugiram, largaram tudo. E agora eles estavam bem na vida. Passaram por aquela situação toda. E agora tinha comida sobrando. E agora tinha bebida sobrando, roupas sobrando, linho fino, trajes de guerra, se largaram tudo para trás, espadas. Olha, eu fico imaginando os soldados, olha que espada linda, caramba, essa aqui eu vou guardar para mim, Oh, rapaz, que escudo maravilhoso, rapaz, vai dar um bom equipamento para gente. Fica imaginando, vem almoçar na minha casa. Todo mundo passando fome, vem almoçar na minha casa. Não, aqui, eu já estou almoçando aqui, tem comida aqui, vem na minha, você. Sabe, não, vem aqui, não, vem aqui. Estava sobrando comida de Samaria. Aquela palavra que Deus deu. Mas o que nós podemos tirar de ensinamento disso aqui? O que nós podemos tirar de ensinamento? Se Deus te prometeu algo, não duvide. Se Deus te prometeu algo, não duvide. Segura. Ou você toma posse da bênção, ou vai ficar pedindo, prestando a sua vida toda a confirmação. Não estou guardando a confirmação. Estou guardando a confirmação aí. Deus falou, mas estou guardando. Toma posse da bênção. Toma posse. Esse lugar já é meu. Lá na empresa que eu trabalho, estou botando assim, na empresa que eu trabalho tem, sei lá, tem 300 pessoas candidatas, só tem uma vaga de encarregado. Essa vaga é minha. Mas tem 300, mas essa vaga é minha. Mas se eu vou chegar lá. Sou eu, sou servo do Senhor, essa vaga é minha. E se Deus me mandar essa vaga, é porque Ele tem uma vaga maior ainda para botar depois. Mas eu creio que é minha. Eu tomo posse, em nome de Jesus. Eu não sigo Deus por causa da bênção que Ele pode me dar. Mas eu sigo Ele, porque eu amo, porque eu sei o que Ele pode fazer. E esse é um caso clássico. Quem duvidou da bênção, ficou sem a bênção. Então não duvide. Não duvide das promessas que eu tenho para a tua vida. Não duvide do que Deus já falou, do que já foi prometido para você. Não duvide. Tome posse. Sabe? Tome posse. Há muito tempo você está esperando por algo. Há muito tempo Deus fez uma promessa a você e você está guardando por essa promessa. Você se movimenta também, faz a tua parte, mas, né, como os leprosos foram lá dar uma olhada, se não tivesse ido, está todo mundo lá, né, com fome, mas eles foram lá. Então faça a tua parte, se movimente, ande com gente de Deus. Eliseu era um profeta de Deus, ele era a boca de Deus, tinha credibilidade, o que ele falava acontecia. Então ande com gente que tem credibilidade. Peça oração com gente que tem vida no altar. Sabe, não permita que qualquer um saia lançando profetada sobre a tua vida. Procure saber como é que é a vida desse irmão, como é que é a vida dessa irmã. Mas se Deus te prometeu, Ele é fiel para honrar. E você vai viver, em nome de Jesus, você que está me assistindo, você que está aqui, no auditório do templo, você vai viver como o povo de Samaria. Vai viver em abundância. Vai viver no meio, sabe? Talvez hoje, você que está me assistindo, você está vivendo uma situação difícil, uma situação de desemprego. Talvez hoje a tua refeição tenha sido uma refeição muito humilde, muito simples. Mas creia que o melhor vindo, em termos de bênçãos da parte de Deus, para a tua vida, vai chegar, e se Ele prometeu, vai chegar.
Quando a gente fala que o melhor de Deus está por vir, Jesus já veio, o melhor de Deus já veio, mas o melhor em termos de bênção para a tua vida vai chegar. Toma posse da bênção, toma posse da vitória, em nome de Jesus. Eu estou falando para a gente aqui que já se cansou, que já ouviu a promessa do Senhor e cansou, está meio desesperançosa de que algo novo possa acontecer. Vai acontecer. Basta somente estar na hora certa, no lugar certo, e detalhe, sempre ouvindo e crendo naquelas pessoas que são marca de Deus para a sua vida. Cuidado com as lideranças espirituais na qual você coloca ao teu lado. Cuidado com as lideranças espirituais na qual você escolhe para caminhar com você. Escolha andar com gente que anda com Deus. Escolha caminhar com pessoas que caminham com Deus, para trazer para perto de você, que mais cedo ou mais tarde, dos altos céus, virá o favor de Deus sobre a sua vida, virá uma sentença de bênção para você. Mas se você duvidar, se você for incrédulo e duvidar, vai vir uma sentença de derrota para a tua vida. Aquele homem que era oficial do rei, a ponto do rei ter intimidade para descansar a mão no ombro daquele oficial. Está bem na fita, né? Imagina, o rei, a mão no ombro do oficial, era um cara de confiança, mas ele duvidou. Ele viu as coisas acontecer, ele viu as bênçãos acontecer, mas não comeu nada daquilo, porque ele duvidou da promessa de Deus para a vida dele. Que você nessa noite, em nome de Jesus, possa tomar posse desta palavra, que você, em nome de Jesus, possa crer que o melhor de Deus, em termos de bênçãos materiais dessa terra, está chegando para você. Ah, mas o crente não vai passar luta? Não, pastor, pode, passa. Muita luta, tá? Esse evangelhozinho facinho, né? Molezinho, isso não existe não, tá? Tu reconhece Jesus como seu Salvador, o corpo já começa a comer, não tem jeito. É luta, bênção, luta, vitória, luta, vitória. O degrau que antecede a vitória é a luta. Se você não passar por luta, como é que você vai ter vitória? Não tem jeito. Ah, eu tive a vitória porque eu sempre tive a vitória. Não. Eu passei por uma luta, mas agora estou tendo uma vitória porque Deus me prometeu. E Ele é fiel para cumprir. Deus está comigo. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Eu tenho andado com gente de Deus. Ande com gente de Deus. Ouça, empreste o teu ouvido a quem tem andado com Deus. Ouça a quem tem ouvido Deus. Você mesmo pode ouvir a Deus. Mas caso às vezes você não tem mais ouvido a Deus, ande com quem está ouvindo a Deus. Ande com quem te conduz para perto de Deus. Tem gente que te conduz para perto de tanta coisa. Tem gente que te leva para a beira da morte. Tem gente que te leva para a beira do precipício. Tem gente que te leva, sabe, para situações muito difíceis. Mas caminho, existem ainda nessa terra. Existe ainda aqui no Rio de Janeiro os Eliseus. As irmãs que são verdadeiros Eliseus. No profético. Para abençoar a sua vida, para orar por você, para fazer que sentenças do inferno sejam revogadas sobre a sua vida. E hoje à noite bênção para a sua vida. Hoje à noite bênção para você. Hoje à noite bênção para a sua casa. Eu não sei em qual área você está passando dificuldade. Eu não sei em qual área você está passando, de repente, é um desarranjo familiar. De repente, o teu casamento, né? Aquele casamento que você imaginou, já não está indo lá tão bem, já não está indo tão bem das pernas. O Senhor está aqui para restaurar o teu casamento novamente e fazer com que haja fartura de amor novamente e o seu casamento continue. De repente você tem um filho que está nas drogas, te dando dor de cabeça. O Senhor vai libertar teu filho em nome de Jesus. O teu filho é a herança do Senhor. Continue clamando a Deus. Ande com gente de Deus em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema. De repente você recebeu um diagnóstico médico que foi uma verdadeira sentença de morte para você. Você recebeu um diagnóstico médico que aos olhos dos homens não tem mais cura, mas Deus nessa noite está dizendo e mandando te dizer: esta noite é uma noite de cura. Há cura para você nesta noite. Basta você crer e não duvidar
que em breve as bênçãos do céu chegará até você. Em nome de Jesus, creia, sabe? Tudo que está descontrolado, que está bagunçado na sua vida, o Senhor Jesus irá organizar. E você cantará o hino da vitória. Não fique indiferente. Quando o Senhor te abençoar, não fique indiferente. Não vá embora, sabe? Não vá agradecer a Deus, entre aspas, num bar, bebendo cerveja, enchendo a cara. Tanta coisa Deus já fez por você. Vim da casa do Senhor, vá para uma igreja. Talvez você não é daqui do Rio de Janeiro. Vá para uma igreja mais próxima da Bíblia, ainda que seja longe da sua casa. Mas procure uma igreja mais próxima da Bíblia e vá seguir Jesus. Pergunte a alguém lá. Vai ter um diácono, vai ter um obreiro, vai ter um presbítero, um pastor. Você pergunta, pastor, como é que eu faço para seguir Jesus? Minha vida está bagunçada. Bagunçou geral, está de cabeça para baixo. Eu estou entregando meu coração para Jesus e não quero nem saber. Eu estou entregando meu coração para Ele e o Senhor Jesus vai dar um jeito na sua vida. Mas venha como você está. Sabe, igreja é hospital, não é tribunal. Nós estamos aqui. Aqui é Rio de Janeiro, você que está de fora assistindo. Aqui é Rio de Janeiro, bairro Pavuna, Rua Benjamin da Silva, 245. Se você quiser nos visitar, vem aqui. Né? Nós temos culto aos domingos, trabalhos sociais aí durante a semana, culto. Mas vem aqui, é bênção de Deus. Mas se você estiver num outro estado, ou numa outra cidade longe daqui, as bênçãos de Deus vão te alcançar. As bênçãos de Deus, elas vão te acompanhar. Basta que você dê um passo e decida por Jesus. Dê sua vida para Ele. Sabe? Ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. Então dá a sua para Ele. Não importa o jeito que você esteja. Não importa. Não importa a bagunça que esteja a tua existência. A tua vida, né? Tudo que tange ali o teu existencial. Está tudo bagunçado, regueiro. Jesus vai agir. Tá? Basta você crer. Toma posse dessa palavra. Assim como muitos lá em Israel tomaram posse. Muitos acreditaram. O oficial não acreditou. Mas quem acreditou participou da bênção. Quem creu participou da bênção. Quem ouviu a palavra proferida pelo profeta e tomou posse daquela palavra, acreditou e falou: essa palavra para mim, participou da bênção. E a bênção do céu chovendo nessa noite, em nós aqui e também em você que está nos assistindo. Amém, queridos? Amém? Vamos aplaudir ao Senhor com a nossa graça ao Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Para todos sempre, glória a Deus.